Meus irmãos, falar de conflito, que é o tema de hoje, em relação às famílias, nos remete a algo que está acontecendo na humanidade o tempo inteiro. Desde as grandes potências, países em guerra, a gente pode pensar em conflitos de uma maneira macro, no mundo inteiro. Nós, os mais antigos aí, dos anos 40, 50, 60, e nós, os mais novos, a gente já ouviu falar da Guerra Fria, aquela tensão entre Rússia e a União Soviética, que ainda hoje há essa tensão, né? Com o crescimento de outras superpotências, como a China, por exemplo. Há uma tensão no ar. Nem acabou a guerra da Ucrânia com a Rússia, ou da Rússia com a Ucrânia, já estourou uma nova guerra aí, mais um conflito perigoso para o mundo. Muita gente está assustada, muita gente está aterrorizada. No Brasil, nós temos outro tipo de guerra que mata-se nas guerras, como a guerra do tráfico. Morre gente todos os dias, disputa de território, cada grupo querendo tomar um espaço. E às vezes, entre eles mantêm uma paz para a polícia não intrometer, porque eles querem vender drogas para os ricos e para os pobres. Nós temos acontecendo no nosso país guerra entre os partidos. Tem pessoas fanáticas por futebol e brigam e são capazes de matar pelo seu time. Há um certo fanatismo. Parece que torcer para um time virou até uma religião, né? Soube essa semana que um camarada vendeu o carro dele porque não queria perder o jogo do time dele lá nos Estados Unidos. Vendeu várias coisas que tinha para poder gastar, né, nesses poucos dias para assistir um jogo do seu time. Fora isso, nós temos o feminicídio, mulheres morrendo toda hora, toda semana, violência infantil. Capão Redondo, aqui nas 5 regiões de São Paulo, onde há maior índice de violência e abuso infantil, Capão Redondo é o segundo das 5 regiões com altos índices. Capão Redondo é o segundo aqui em São Paulo. Aí a gente para pensar assim, quando é que começou? Qual é a origem desse conflito, dessas brigas? A gente sabe, né? Já temos falado isso em outros momentos. A maior tragédia da humanidade não foi o dilúvio, que foi um caos, né, no planeta, salvou uma família, mas não foi a maior tragédia, não foi a Primeira Guerra Mundial, não foi o Holocausto, em que 6 milhões de judeus morreram, não foi a Segunda Grande Guerra Mundial, não será a terceira, se acontecer, que vai ser a pior tragédia humana. A pior tragédia que aconteceu, que paira sobre nós, um conflito de grandes proporções, foi quando nossos pais, Adão e Eva, disseram para Deus: nós não queremos o Senhor intrometendo na nossa vida. Nós não precisamos do Senhor. Nós sabemos governar o nosso destino. Deram as costas para Deus e aí nós experimentamos a história humana. É uma história de derramamento de sangue, de injustiça, de maus tratos, de humilhações, de guerras. Então é uma dura realidade. E quando a gente vai falar sobre família, nós precisamos ter essa noção do todo. Porque não adianta falar só da nossa família, da nossa casa, da nossa parentela. Nós temos que entender o que está acontecendo no mundo para que a gente se situe na nossa vida pessoal. E aqui cabe uma palavra de esperança, que apesar do caos, apesar da maldade que impera, Deus está fazendo de tudo para trazer vida para nós. Nós vamos ver, se você pegar
que eu estava, enquanto orava, perguntando para Deus qual família eu poderia extrair algumas lições para nós. Se você pegar o livro de Gênesis, desde o começo até o capítulo 50, nós encontramos ali uma saga, uma história repleta para elaborar uma série com violência, com traição, com engano, com mentira, com tragédias, com mortes. A matriz humana está ali no livro de Gênesis. Já em Gênesis 12, eu nem estou falando antes, né, que a primeira família, um irmão mata o irmão. Eu já estou pegando aqui de Gênesis capítulo 12, quando Deus vai separar uma família para se tornar o Israel, né, a chamada de Abraão, seus filhos Isaac e Jacó, até o capítulo 50. Você fala assim, mas como é que pode, né? Abraão, né, pessoa sagrada, dona Sara, Isaac, Jacó, Rebeca, Raquel. Esses lares são laboratórios, são amostras da nossa realidade enquanto família hoje. Gente como a gente. Até tivemos uma série aqui, em algum momento atrás. Gente como a gente. São esses personagens da Bíblia, gente de carne e osso, como nós. Gênesis começa Deus criando vida. E o capítulo 50 termina tudo num caixão de defunto, que é José pedindo os irmãos dele para levar os ossos dele quando eles forem libertados do Egito e forem levados para a terra prometida. Então começa com vida, termina com morte. E a Bíblia inteira é Deus chamando-nos de volta para Ele. E Jesus, lá em João 10, falou, eu vim trazer vida. Eu não vim condenar. Ele veio como Salvador. Haverá um momento que ele virá como juiz do universo. E aí, meu querido, basta. Chegará o fim da história humana e começará novos céus, nova terra, onde nós seremos príncipes, princesas e reinaremos como adoradores com Cristo para sempre, numa história que foi redimida e resgatada. Então, nós vamos ver aqui uma família. Eu escolhi a família de José com seus irmãos. O pai dele se chamava Jacó. Essa família de Jacó, que vai ter o seu nome mudado para Israel, teve 12 filhos de mulheres diferentes. Isso aí, ó, mesmo quando tem uma mulher só, já pano para manga, você imagina filhos de mulheres diferentes. Talvez alguns aqui vivam assim, né, nesse momento de tensões, né, numa realidade parecida. José é um tipo de um garoto que ele sofre bullying, não na escola, não na sociedade, ele sofre bullying dentro de casa. Ele é desprezado, maltratado, humilhado. Ele sofre uma rejeição. Ao mesmo tempo que ele recebe um favoritismo por parte do pai, que é um gatilho para disparar nos irmãos raiva, ciúme, inveja, a ponto dos irmãos pegar José num momento em que estava distante de casa. Eles tiram sarro dele, sarcasmo. Porque José também, ele devia ser, é um adolescente, né? Então, você fala assim, eu não acho falhas na vida de José. De fato, José, você tem que pegar uma lente de aumento para você encontrar assim, falhas no caráter de José. Mas tem. Porque ele sonha, Deus dá visões para José. E quando ele vai contar os sonhos dele, ele conta que ele vai ocupar um lugar de liderança na família, em algum momento. E os irmãos ficam bravos com isso. E você vai reinar sobre nós. E o pai gostava muito de José, que ele era um filho da velhice. Ele e o Benjamim, que são 2 irmãos. O Benjamim ainda é o caçula, mas o pai não escondia. E talvez alguns pais aqui não percebem
o grave erro quando nós favorecemos um filho em detrimento dos outros. A gente, ao invés, a gente gera uma competição. Eu já contei minha história aqui. Eu sofri isso com meu irmão mais velho. Meu pai me comparava com ele e isso trouxe uma inimizade entre nós. Então eu vivi esse drama. Então, meus queridos, nós vamos dar início, então. Eu quero encorajar você a ler a história de José a partir do capítulo 37 até o 50, são 13 capítulos, porque é tanto destaque que a gente aqui neste pouco tempo não dá para tirar todas as lições que a gente poderia tirar. Então, aqui nesse texto, por exemplo, nós temos: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai, quem era o pai de Jacó? Isaque, que era filho de Abraão. Seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. A gente está falando de família aqui, não é hoje? Essa é a história da família do enganador, porque o nome de Jacó é o quê? O enganador. Ele carregava no nome dele alguém, o cara que levava vantagem, porque ele já nasceu agarrado no calcanhar do irmão gêmeo dele, que se chamava... O povo está lendo a Bíblia, está muito bom. Quando José, aqui dá a idade dele, tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. A gente está falando de família. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Em outras palavras, José era dedo duro. Já teve dedo duro na sua casa? Você olha para os outros e de repente era você o dedo duro. Não é fácil olhar para os outros, não é? Essas brigas de irmão, você era um dedo duro, fica falando que era o outro. Nós somos muito assim, temos muita paciência com a gente e somos intolerantes com os outros. A gente pode errar à vontade, mas meu irmão, aí a gente olha 2 dedos assim. Agora, a Bíblia nunca foi a favor de um homem ter mais de uma mulher. Eu preciso fazer essa observação aqui inicial, tá? Desde o início, quando Deus criou, lá em Gênesis capítulo 1 e 2, homem e mulher os criou, e deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. Isso aqui já é um desvio do ideal de Deus, que é uma consequência do pecado. E todos aqueles que querem, vamos dizer assim, defender que um homem deve ter várias mulheres, isso aqui é um desvio. A Bíblia está constatando o fato e não encorajando. Até a gente pode entender. Bom, ter uma esposa só já é um baita trabalho, né? Imagina ter... Olha o caldeirão aqui. Essa família é um barril de pólvora. Ora, Israel gostava mais de José. Israel é o nome dele, que é Jacó. É porque aqui ele teve um encontro com Deus. Quando a gente tem um encontro com Jesus, quando a gente tem um encontro com Deus, é uma reviravolta na nossa vida, que Deus nos dá uma identidade em Cristo, e Ele muda o nome de enganador para príncipe de Deus. Quando Jesus faz parte da nossa história, nosso caráter muda, você não continua mais o mesmo. E quando ele teve um encontro com Deus, ele se reconcilia com seu irmão, e você não vê mais Jacó tramando, trapaceando com as pessoas. Ele é mudado. E ele até recebe uma pegada, uma fisgada no joelho, que ele fica manco, e ele vai lembrar para o resto da vida da experiência para temer ao Senhor. Às vezes Deus nos disciplina para a gente lembrar: opa, eu não vou entrar nesse buraco de novo não, porque eu já paguei um alto preço para ter entrado naquele buraco. Bom, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho. Olha como fica claro no texto. Porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Vou imaginar um terno de grife aí, capricho, que deixou o José com um look assim impressionante. Quando seus irmãos viram
e os filhos percebem que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, amaram-no. É isso que está escrito? Odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Quando a gente está com raiva, quando nós estamos com inveja, quando nós estamos com ciúmes, isso será manifestado, esses pensamentos ganharão concretude, esses pensamentos se transformarão em ações, porque ficam ruminando dentro da gente, e isso vai ser evidente em algum momento. Você já passou por maus bocados assim? Olha, eu vou só pensar alguns adjetivos, algumas palavras em relação ao capítulo 37, que é esse capítulo aqui, que não dá tempo a gente ler, mas eu destaquei aqui, olha. Versículo 2, dedo duro. Versículo 3, favoritismo. Versículo 4, ódio. Versículo 8, e o odiaram ainda mais, porque ele contava os sonhos. Versículo 11, ardiam em ciúmes. 18, conspiração. Os irmãos conspiram um jeito de se livrar do irmão e jogaram José numa cisterna. Provavelmente estava vazia, mas tinha lama lá. Quantas vezes nós jogamos pessoas da nossa família numa cisterna, num esquecimento, num isolamento? Nós cancelamos aquela pessoa, nós deletamos aquela pessoa, nós não queremos saber dela e nós manipulamos um jeito de dar uma fria, um jeito de tirar aquela pessoa da nossa existência, por causa de mau relacionamento, por causa de briga, por causa de vingança, mesmo gente da nossa família. Tem ironia nesse texto, tem desprezo. Nem todos pensavam igual. Tem dois irmãos, o Rúben não queria que matasse o irmão. Judá é outro irmão, fala assim, olha, se a gente deixar esse menino aí no poço, a gente não vai ganhar nada com isso. Ele vai morrer aí. Vamos vender? Aí vinha uma caravana de mercadores que iam para o Egito. Vamos vender o menino? Vai para o Egito, a gente se livra dele, desse sonhador. E o outro falou, então, o que a gente faz para arranjar uma desculpa para nosso pai? Vamos matar um bode, pega o sangue do bode, já que ele está com essa roupa especial que o pai deu para ele, o pai vai reconhecer, a gente mancha essa roupa com o sangue e fala para o pai que uma fera, que era muito comum, tinha feras selvagens na região, uma fera o despedaçou. E foi dito e feito. Venderam o menino, ganharam moedas em cima disso aí, correram para o pai e falaram, olha aqui, nós achamos essa túnica, e o pai tinha pedido José para ir ver se os irmãos estavam bem. Então a história até parecia sentido assim. Aí o pai, a família, com sofrimento, o pai falou, eu estou inconsolável, eu vou morrer chorando. Né? Foi a resposta de Jacó. Então, nós vemos aqui, meus queridos, uma família em pé de guerra. Eu não sei como é que está a sua família. Inclusive, a gente tem que tomar cuidado que quando morre o pai ou a mãe, a disputa na herança vai revelar quem é quem. Eu já presenciei casos assim. Meu pai era oficial de justiça e ele levava intimação, para as pessoas, e meu pai falava para mim assim, filho, eu já vi tanta briga de herança. Aí meu pai, em vida, está com quase 90 anos, ele dividiu duas casas que ele tem entre os filhos e falou assim, para que eu não quero ver meus filhos brigando por causa de herança. Fica a dica aí, né? Sabe, acontece numa família, acontece numa igreja. Tem uma igreja lá em Filipos que tinha duas mulheres que não se falavam. Uma das melhores igrejas do Novo Testamento, a carta da alegria, Filipenses.
havia partidarismo, havia disputa, havia gente se achando melhor do que as outras. A gente tem que lembrar que na cruz, todos nós, não tem plataforma. Na cruz, todo mundo é nivelado igual. Pecadores, miseráveis, carentes da graça de Deus. Não importa se você é patrão, se você é chefe, se você é líder no seu trabalho, na igreja, nós todos somos servos de Cristo. Ninguém é mais do que ninguém. Na igreja não existe hierarquia. O próprio Senhor, que tem o direito da hierarquia, o que ele falou? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Infelizmente, alguns de nós, pode acontecer, de porque tem um cargo de liderança, achar que tem capacidade de mandar no povo de Deus. Não, esquece isso. Quem quiser ser grande, seja o vosso servo. É o que diz a palavra de Deus. Continuando, meus queridos, às vezes nós temos provocações, preferências, até no grupo de WhatsApp. Você já viu disputa no grupo e você fica assim, o que eu falo agora? Se eu não falar nada, vão falar que eu sou covarde. Se eu falar, eu vou brigar com a metade. Você já viu isso? Dá vontade de sair, se você sair, piora também. Aí a gente fica numa sinuca de bico. O que eu vou fazer? Nós olhamos a família dos outros e a família dos outros parece tão maravilhosa, mas nós não conhecemos de perto. Nós conhecemos de maneira superficial a família dos outros. E vimos no Instagram, no Face, nas mídias, aquelas famílias maravilhosas, bonitas. A gente vê de longe, assim, não é? A nossa a gente conhece de perto, porque nós convivemos. E como nós somos naturais, as nossas defesas ficam abertas. Nós nos expomos mais em nossa casa. Nós somos mais autênticos. Aí vem à tona o nosso verdadeiro eu. Nós não conseguimos esconder, não é? Não estou dizendo que a gente é hipócrita, mas é justamente a distância não nos impede de conhecer com profundidade as pessoas. Daí o pequeno grupo nos ajuda a ver que passamos pelas mesmas lutas e a gente se ajuda mutuamente. Então, meus irmãos, nós encontramos aqui nesse texto conflitos, ofensas e mágoas não tratadas. Esse é o ponto. Anos a fio vão passar, mas as pessoas não tratam dos maus relacionamentos. A mágoa, a raiva, aquele mal-estar continua. Veneno que bebemos esperando o outro morrer. Esse é o ressentimento. Por isso que fala ressentimento. É sentimento de novo. Ressentimento. O sentimento que se repete. Então, eu peguei esse comentário aqui de um livro do Swindoll. Os outros filhos de Jacó não eram tolos. Eles poderiam ser cobiçosos, rebeldes, trapaceiros e vingativos, mas não estúpidos. Compreenderam rapidamente, pela evidência da tolerância do pai para com José, que era o favorito da família. A mãe dele fora a esposa preferida e José o filho preferido. Eles não estavam dispostos a deixar que esse estado de coisas continuasse passivamente. Na hora oportuna, extravasariam sua ira. Observe como o pavio ficou cada vez mais curto. Sabe que tem certos hábitos familiares que passam de pai para filho, de filho para descendência. Abraão mentiu em relação a Sara, e Abraão tinha filho favorito. Isaac mentiu em relação a Rebeca. Eles tinham mulheres muito bonitas, e quando chegavam assim num povoado, sabe o que eles falavam? O povo falava, que mulher bonita você tem, que mulher linda. E eles tentavam agradar o Abraão, ou tentavam agradar o Isaac, e eles, sabe o que falavam? É minha irmã. Mentiam. Não assumiam a esposa. Não tinham coragem de defender a esposa. E por livramento de Deus, não aconteceu de perderem suas esposas.
É uma grande lição para nós, né? De honrar nossa casa, honrar nossa família e estar na linha de frente. Já preguei uma vez sobre aqui. Se bandido vier te assaltar, se entrar um bandido na sua casa, quem tem que estar na linha de frente? É a esposa? Ou a geração Nutella vai ficar deitado lá e vai mandar a esposa resolver? Estou dizendo que é fácil. Mas tem que ter um homem valente nessa casa, não é? Ó, olha isso aqui, gente. A passividade e a passagem do tempo não resolvem ofensas pessoais. Israel, vendo os filhos ali com aqueles olhares atravessados, aquela falta de paz, de harmonia, aquelas pessoas de bico, ele não faz absolutamente nada. Ah, é coisa da adolescência. Tem pai que é assim. Ah, fala com a sua mãe. Ou tem mãe, fala com seu pai. Eles vão crescer, eles vão amadurecer. E aí, meus queridos, o tempo ajuda? Piora. Cresce, né? Como uma erva daninha, cresce a raiva dos irmãos, a amargura. Aí podem acontecer, e acontece o tempo todo na sociedade, as maiores tragédias. Precisava ter uma conversa. Tem 3 tipos de pais. Tem o pai que é liberal, a mãe que é liberal. O filho é um docinho de coco, não tem limite, não põe regras. Vamos favorecer nosso filhinho. O filhinho é um ídolo do lar, ele manda e desmanda. O outro extremo é o pai e a mãe muito rígidos, muito rígidos. Esse pai que não pode, as regras são muito fortes dentro de casa, o diálogo é muito pouco, sempre o pai e a mãe falam de cima para baixo assim, e vão encolhendo os filhos pelo grito. Só que a gente sabe que o grito, você pode até conseguir alguma coisa na aparência, mas quando você não está perto, eles não honram, não obedecem. Porque quando honra, mesmo na ausência, o filho obedece. Então tem esses pais muito rígidos. Você sabia que lá na Cracolândia, quando nós estivemos lá com um grupo aqui da nossa igreja, muitos vieram de lares crentes com uma rigidez e havia da parte deles uma rebeldia contra igrejas, por causa desses pais que não dialogavam, não respeitavam a criança, era só pancada. E temos aqui o que a Bíblia se propõe para nós, é nós não sermos nem liberais, nem sermos autoritários. Há momento, e a sabedoria bíblica nos dá o equilíbrio, há momentos que você tem que ser firme. O não do pai é não. O não da mãe é não. Não, você não vai e acabou. Pronto. Não vai. E assumir isso. Né? De vez em quando um pai pergunta para mim assim, puxa, pastor, recentemente mesmo, né? Uma filha querendo namorar uma outra moça, casal de outra igreja. A gente tem que tomar cuidado para não expor ninguém aqui, né? Mas ele veio perguntar para mim assim, minha filha está namorando com a outra moça e eu estou com muita dificuldade com isso. Eu precisaria de um tempo para conversar sobre isso, né? Mas cada família, cada pai tem que estabelecer para sua casa o que é tolerável, o que é intolerável. Então, à luz do que você conhece da palavra de Deus, você tem que discernir o que eu tolero, o que eu consigo conviver, o que é intolerável. Há momentos que a gente tem que ser firme. Há momentos, ou melhor, que a gente tem que ser liberal e há momentos em que a gente tem que ser firmes. Temos que ter princípios. Estou dizendo para a gente encher a nossa casa de regras. Porque uma casa cheia de regras não tem o tempero da graça. Então há momentos que a gente precisa ser flexíveis. E há momentos que a gente tem que bater o pé. Não, isso aqui eu não permito, filho. Isso aqui colide com o que Deus tem me ensinado. Tá certo? Muito bem, gente. Não podemos ser passivos. A gente tem que ajudar a chegar num acordo. O conflito não tratado leva pessoas a cometerem loucuras. Tem homem ciumento, mulher ciumento. Uma vez, eu e um irmão aqui da igreja,
A gente foi conversar com o marido tão ciumento, mas tão ciumento, que a esposa dele era professora e ela pegava carona com outras professoras para chegar à casa deles. Ele proibiu a esposa de pegar carona com as colegas. E teve um dia que ele trancou a esposa dentro de casa. E se o filho do casal não tivesse ligado para alguém da família, ia ficar vários dias presa. E esse homem violento, que nem fazia parte da nossa comunidade aqui, veio pedir minha ajuda para intervir, ele que era o cara violento, e me ameaçou se eu não ajudasse. Aí eu chamei um irmão aqui da igreja e marquei uma conversa com ele. Sabe aonde? Na praça de alimentação do Campo Limpo. Do show. Você acha que eu sou bobo? Pergunta para o Odisseu, ele que foi comigo lá. E estava lá do meu lado, e o cara já começou assim, você marcou aqui, né? Você está com medo de mim, né? Eu falei, precaução, né? Meus irmãos, a Bíblia fala em 1 Coríntios 13 que o amor não arde em ciúme, em inveja, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se ressente do mal. Marido, você não é dono da sua esposa. Esposa, você não é dono do seu marido. A gente se une pelos laços do amor. Nós não casamos para manter uma pessoa refém nossa. Não é um objeto de posse. É por isso que acontece muito feminicídio, que quando alguém não suporta esse jugo, esse peso, e a pessoa quer sair, o outro mata, porque isso é uma mente doentia. É alguém que não entende que Deus é o dono da vida. E mesmo que a esposa quiser deixá-lo, ele deve deixá-la ir. Amar é deixar ir. Eu não estou defendendo aqui para a esposa sair do seu casamento, nem o marido. Não é isso que eu estou falando. Não é? Que o objetivo da palavra de Deus é casamento, e casamento implica parceria, mutualidade, ajuda mútua, cuidado mútuo, promover o outro e não humilhar, bater, escravizar, tratar com relacionamento tóxico. Não é isso que eu estou falando. Que não deve existir entre nós. Olha, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, quer dizer, com todo cuidado, para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Recentemente o pastor Paulo pregou uma mensagem aqui em Hebreus capítulo 12, sobre esse texto aqui. Raiz de amargura que, quando cresce, se a gente não arrancar no começo, que não foi arrancado aqui, vai dar um trabalho, vai resolver, a gente vai ver daqui a pouco, mas deu bastante trabalho. A raiz de amargura cresce no solo da ferida que não foi adequadamente tratada. Aqui tem uma citação de Nelson Mandela. Quando eu saí em direção ao portão que me levaria à liberdade, sabia que se não deixasse minha amargura e meu ódio para trás, ainda estaria na prisão. Uma pérola, né, do Mandela. Meus queridos, você sabe que Deus vai usar José, apesar dos maus tratos, apesar das humilhações, apesar da rejeição. É incrível que, se a gente confiar na soberania de Deus, por incrível que pareça, que é um milagre isso, Deus vai pegar essa matéria-prima do mal que intentaram contra nós e vai
fazer algo que vai nos amadurecer como gente, como pessoa. Deus vai usar nossas dores e nossas feridas, por mais difícil que seja compreender certas experiências que a gente já passou. Talvez alguns de vocês aqui, desde a infância, passaram maus bocados. Tiveram uma mãe narcisista, uma mãe manipuladora. Tem isso também, gente. São exceções, mas convenhamos. Há mães que têm inveja da própria filha. Há mães que no casamento da filha quer ser mais destaque do que a própria filha. Há pais abusivos, violentos. E talvez alguns de nós aqui passou por algum tipo de abuso, machucadura. Mas Deus não esqueceu de você. E Ele está tratando, sarando suas feridas, num processo. Então José, aqui no 45, a gente sabe a história. Eu vou, para quem não conhece a história de José, eu vou fazer um resumo bem resumido aqui. José é colocado como ajudante geral na casa de um homem chamado Potifar. Olha Deus conduzindo a história, né? Foi vendido para um funcionário do faraó. José era ajudante geral. Ele foi um ajudante geral tão caprichoso que o dono da casa coloca José como chefe dos funcionários, como gestor do palácio, da casa. José se destaca como gestor. José tinha boa aparência. Nessa altura ele devia ter 20 e tantos anos. Ele tinha 17 naquela hora lá. Agora ele aprende o idioma egípcio, devia ser alguém que nem sotaque tinha mais. E colocava ordem. E a Bíblia fala lá em Gênesis 39, tudo que José colocava a mão prosperava. É isso que o André falou aqui, que nós desejamos para todos nós aqui, que sejamos bênção em casa, no trabalho, nos estudos, que a gente se destaque com a bênção de Deus, né, nos dando entendimento em tudo que a gente pôr as mãos. É o que a gente precisa, nem é dinheiro, é a bondade de Deus aqui na nossa cabeça, iluminando, dando boas ideias, bons planos, para as coisas fluírem, a gente reconhecendo Deus é minha fonte inesgotável, não sou eu. Assim era José. A esposa de Potifar, a dona Potiféia, acho que não era feia não era Potiféia não, era Pote bonita mesmo. Ela começou a espizinhar José. Dia após dia, espizinhar José. Eu quero você, fica comigo. Você é o cara, você é incrível. E ficou espizinhando José. Ele fugiu dessa mulher, ela ficou muito violenta, muita raiva. Segurou na roupa dele quando ele fugia. Essa questão de roupa para José deu um trabalho tremendo, né? O pai deu uma roupa legal para ele, agora ele tem uma roupa lá, a mulher arranca a roupa de José para mostrar para os outros funcionários da casa que José tentou violentá-la. E ela mostra o pano rasgado para os funcionários, acusando falsamente. José foi injustiçado, levado para a prisão. Olha só, para a boca do buraco, para dentro do buraco, agora dentro da prisão. Dentro da prisão, José limpava banheiro, varria o chão, lavava a prisão, entregava o marmitex para cada preso, a quem tinha para cada preso, se interessava, ajudava a cuidar de feridas das pessoas. O carcereiro fala assim, onde que eu vou encontrar uma pessoa igual essa? Você vai ser o responsável pela cadeia aqui. Onde José estava, as coisas aconteciam. Nos altos e baixos porões da vida, com você acontece isso, que você fala assim, eu quero ser bênção, onde Deus me colocar, nos bons e nos maus momentos, quem é fiel no pouco, não será esquecido. Não será esquecido. Provérbios, você vê um homem que é perito, Provérbios 21, acho que é o 28 ou 29, Provérbios 21, 28 ou 29, quem é perito no que faz será chamado perante os reis, perante os diretores, perante os supervisores. E José foi chamado perante o CEO do Egito, que era Faraó. Porque ele interpreta sonho lá de um padeiro e de um copeiro. O padeiro, ele interpreta o sonho. 3 dias depois, o padeiro
seria morto. E o copeiro? O sonho do copeiro, José fala, você vai ser reintegrado ao seu trabalho. Só que o copeiro era alto escalão. Servia o faraó, experimentando o copo de vinho, porque se tivesse veneno no vinho, o faraó podia morrer. O copeiro era homem de confiança, provava o vinho e colocava na mão do faraó. Quando o copeiro ia saindo na porta da cadeia, José fala, lembra de mim? Quando você sair daqui, você lembra de mim? Aí fala que o copeiro esqueceu de José. Passaram-se 2 longos anos, o copeiro esqueceu de José. Mas Deus não esqueceu. Faraó vai sonhar. Faraó sonha 7 anos de seca, primeiro 7 anos de fartura e 7 anos depois de seca. José interpreta o sonho do faraó manda chamar José, trocam as roupas de José, ele já devia ter por volta de 30 anos, e ele recebe toda ali aquela pompa. O faraó, olha aqui a sagacidade, a cabeça pensante, administradora de José. Faraó pediu para ele só a interpretação do sonho. José dá a interpretação do sonho. 7 anos de muita fartura e 7 anos de muita escassez, muita fome. Aí José interpretou. Só que antes de José sair, antes de terminar a audiência, José fala, faraó, eu vou te dar um conselho. Escolha alguém para armazenar, guardar os grãos em armazéns, construa armazéns novos. Economiza 20% de tudo que o Egito produzir nesses 7 anos de fartura. Quando vierem os 7 anos de falta, de fome, você terá estocado tudo que precisa. Aí Faraó fala assim, onde que eu vou encontrar um administrador igual esse homem, que tem o Espírito de Deus dentro dele? É isso que deve nos distinguir, o Espírito de Deus dentro de nós. E aí José se torna lá o vice-governador do Egito. Abaixo de Faraó era José. Acima de José, só o Faraó. Que Deus abençoe, a gente ora pedindo para Deus preparar lugares chaves para nossos adolescentes, nossos filhos, para influenciar a nossa nação. Todos nós podemos ter os recursos de Deus para perdoar todo o mal intentado contra nós. Vamos falar juntos? Todos nós podemos ter os recursos de Deus para perdoar todo o mal intentado contra nós. Porque o caminho da libertação é o caminho do perdão. É o caminho da liberdade, de ter um coração leve, sem mágoa, sem ressentimento, sem sentimento de vingança. José confiou na soberania de Deus. Sabe, esse versículo aqui, Gênesis 40, 23, fala do esquecimento do copeiro. Ele não se lembrou de José. Mas José, ele não se vitimizou. Você não vê deprimido, não vê culpando o passado. Ele não se entregou à tristeza, ele não se entregou à depressão, nada disso. Você já ajudou alguém que esqueceu de você? O copeiro não esqueceu dele? Você já emprestou dinheiro para uma pessoa que não te pagou? Ou você pegou dinheiro e você não pagou, miserável? Pegou algo de alguém e não devolveu? As pessoas não esquecem. Será que eu estou devendo alguma coisa para alguém aqui? Por favor, me ajude a lembrar. José tornou-se amoroso e interessado em tratar a ofensa do passado. Sabe, meus queridos? Ele não ficou falando assim, se meus irmãos não tivessem me vendido como escravo. Se eu tivesse aceitado o convite da esposa do Potifar. Porque ele poderia estar numa boa, né? Se ele seguisse aquele caminho, numa boa, mas perderia a bênção depois. Numa boa, não, nada disso. Se Deus tivesse lembrado de mim. Se meu pai não tivesse deixado isso acontecer.
Ah, se eu tivesse casado com alguém. Ah, se o Senhor tivesse aqui. Sabe quem falou isso no Novo Testamento para Jesus? Ah, se o Senhor tivesse aqui. A Marta ou a Maria. Aí Jesus fala, se creres, verás a glória de Deus. Lembra disso, se creres. Paciência, aguenta firme. Se creres, verás a glória de Deus. José tornou-se amoroso e interessado em tratar as ofensas do pecado. Então, aqui em Gênesis 45, deixa eu ver se eu coloquei o texto aqui, não está aqui. 45, diz assim, 1 e 2. José não conseguiu mais se conter, que aqui ele tem um encontro com os irmãos. Havia muita gente na sala e ele falou a seus assistentes, saiam daqui, por favor, saiam todos daqui. Assim ficou a sós com seus irmãos e lhes revelou a sua identidade. José se emocionou, começou a chorar, chorou tão alto que os egípcios ouviram. E logo a notícia chegou ao palácio do faraó. Um conselho aqui para a família, José pede para as pessoas de fora saírem. Não deixa as pessoas de fora participar da conversa de família. Não fica postando no Instagram o que está acontecendo, sua raiva, sua chateação. Coisa de família, trata em casa. A menos que seja alguém assim, que você precisa, uma pessoa muito sábia, muito madura, muito ajuizada, muito equilibrada, que pode te ajudar num conflito da família, você pode até chamar. Mas pessoas que não tem nada a ver com a situação, não deixa participar dessa conversa. E aqui, José trata. José é um homem que não permite que as tristezas e as tragédias do passado o deixassem ranzinza, amargurado. Ele se aproxima dos irmãos dele. Ele quer tratar. Ele conversa com os irmãos dele. Sabe, Jesus disse assim, se vocês perdoarem aos homens suas ofensas, vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, vocês não perdoarem aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará. Está na oração do Pai Nosso, Mateus 6, 14, 15. Você já perdoou seu pai? Você já perdoou sua mãe? Você já perdoou seu cunhado? Você já perdoou seu tio, seu avô? Já tratou do coração perante Deus sobre isso? José aprendeu a ter um coração perdoador. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Ele não passou cal. Ele não falou assim, deixa para lá, a gente era adolescente, vocês eram imaturos. Não, não, não. Ele traz à tona, vocês planejaram, vocês fizeram mal contra mim, vocês me machucaram. E aqui ele chora, meus irmãos, um choro reprimido, um choro de anos guardando aquilo no coração. E até ele chora tão alto que fora da casa se ouvia o grito de José. Mas aqui há um amor, há um interesse em tratar. Eu vejo esse versículo aqui como Romanos 8, 28 do Antigo Testamento. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se tentaram nos machucar, maltratar, prejudicar, Deus há de fazer com que a gente se torne uma pessoa melhor, apesar do mal que foi acontecido. E José teve orgulho da sua família. Aqui daria muita coisa para falar sobre isso aqui. Deus quer restaurar a sua família a partir de você. Deus quer usar você para ser a chave para abrir as portas da sua casa, para você ser um pacificador, não provocador. Alguns de vocês aqui vão ser guindados a uma posição chave na vida. Nem todos da família têm capacidade de ganhar dinheiro. Alguns têm um tino para negócio, outros não. E isso não é demérito para ninguém, porque para Deus dinheiro não é essência. Pessoas é que são essências. Mas Deus pode te dar capacidade para você ser bênção na sua família. Ele não se envergonha. Aqui eu não vou ler o texto, mas você pode conferir em casa. 47, 5 e 6, ele apresenta para Faraó. Essa é minha família, Faraó. São meus irmãos.
meu pai. Ele elogia o pai dele. Ali há uma conversa tão linda de alguém que está numa alta posição e agora os irmãos dele viviam passando fome lá em Canaã. Ele dá emprego, ele ampara, ele dá terras e Faraó apoia. Então José é uma pessoa que prospera na vida, mas não esquece da sua família. Se você ganhar, se você chegar numa boa posição, não esqueça da sua família e da sua igreja também, porque a gente é seu irmão também, tá certo? Nós, irmãos, lembra disso, porque o que eu tenho visto o contrário disso, às vezes alguém se destaca da família, a pessoa se torna orgulhosa, acumuladora, pensa só nela e não quer nem saber mais da família. E briga de casais, cuidado, se seu pai, sua mãe envelhecer, ajuda seu pai e sua mãe, porque já aconteceu na minha família, uns falarem assim, ele pode ajudar, ele tem bastante dinheiro, ou ele não está ajudando, ajuda você. Se o outro ajuda, se não ajuda, ajuda você. Faça a sua parte. Abençoe sua família. Amém? E para concluir, José e Jesus. A história de José é um espelho de Jesus. José salvou o Egito e a sua família. Jesus veio salvar o mundo. Ele salva sua igreja. Mas ele quer salvar o mundo. José foi traído, humilhado. José foi vendido. Jesus foi traído, foi humilhado. Jesus também foi vendido. José foi injustiçado. Jesus foi injustiçado. Ao nos aproximarmos de Jesus, a gente se sente como os irmãos de José. Não merecemos nada. Somos culpados. Nossa culpa é enorme. No entanto, assim como José demonstrou tão grande generosidade para os irmãos, Jesus, ele nos trata com misericórdia e com generosidade. Em vez de nos condenar, ele nos perdoa. Em vez de sentirmos culpa, somos libertados. Em vez de experimentar o castigo que nós merecemos, nós somos posicionados, assim como os irmãos de José, à mesa de José, Jesus nos posiciona à mesa de Jesus e nos dá vida e uma nova caminhada. Amém? Queridos, não existe família perfeita, mas existem famílias que aprenderam a perdoar e a pedir perdão uns aos outros. Amém? Vamos orar? Ó Deus, acabamos de cantar, pedindo que haja harmonia, paz em nossos lares. E oramos agora para que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, em cada pessoa, conforme a sua necessidade, porque o Espírito, ele é capaz de sondar as profundezas do nosso ser e tratar, arrancar sentimentos tóxicos que têm feito mal às nossas vidas, às nossas famílias e até à nossa igreja e outros ambientes. Ó Deus, talvez alguns de nós aqui tenham passado maus bocados nessa vida, algum tipo de maus tratos, humilhações, abusos verbais, abuso físico. Ó Deus, o Senhor conhece a nossa história, o Senhor sabe, o Senhor é justo, o Senhor é bom, e eu oro a Ti em nome de Jesus, para o Senhor nos sarar. Talvez alguns de nós precisam buscar um tipo de ajuda. Nós temos o CR, que ajuda a confessar os pecados, a tratar de dores do passado, dores na alma. Talvez a gente precisa confessar para alguém de confiança, chorar, pedir perdão. Ó Deus, nós clamamos em nome de Jesus. Sara, Senhor, nossa igreja. Talvez alguns de nós aqui não esteja falando com a outra pessoa. Talvez haja dificuldade de relacionamento entre irmãos, marido e esposa. Talvez alguns estão em crise, estão sem se falar, ou chateados, ou até com desejo de separação. Ó Deus, em nome de Jesus, quebra, Senhor, as barreiras,
o orgulho. Tira de nós o orgulho, o coração duro, o dedo do mal, a influência maligna de espíritos do mal que querem inimizade. E é uma das coisas que Deus odeia, é o espírito de contendas. Ó Deus, não deixa a carne prevalecer. Que a nossa carne, nosso egoísmo, nossa dureza de coração sejam crucificados em Cristo Jesus, como Paulo falou, eu estou crucificado em Cristo. Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Ó Deus, traz saúde para nossas famílias, Pai. Traz o shalom, o bem-estar completo em todas as áreas da nossa família, dos nossos filhos. Livra nossos filhos de não reproduzirem um ciclo de mentira, um ciclo de casamentos que foram separados no passado. Que nossos filhos construam lares fortes, que aqueles que já passaram por um primeiro casamento ou segundo, ou outros casamentos, que eles parem e em nome de Jesus reconstruam suas famílias e seja uma nova família, com uma nova história, a serviço do Deus Todo-Poderoso. Talvez tenha alguém que precise entregar a vida para Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu entendi que Jesus, assim como José abençoou a família, Jesus é o meu Salvador. Ele veio para me salvar. Eu quero orar por você. Tem alguém? Eu quero receber Jesus como meu Salvador. Tem alguém? Senhor, vamos continuar orando, pedindo ao Senhor para abençoar cada um de nós, até aqueles que estão aqui representando sua casa. Sara a nossa igreja, sara a nossa nação, que sejamos bênçãos para o nosso país, em nome de Jesus. Amém? Amém.